Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial em homenagem aos 70 anos do Estado de Israel e outorgas da Comenda 2 de julho ao desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, Maurício Kertzmann, projeto de autoria dos deputados Adolfo Viana e Zé Neto, e o título de cidadão baiano ao advogado Ravik de Barros Ribeiro, projeto de autoria do deputado Adolfo Viana. Convido para compor a mesa, senhor autor do projeto de resolução, deputado Adolfo Viana. Senhor autor do projeto de resolução, deputado Zé Neto. Senhor embaixador de Israel, Yossi Seley. Senhor desembargador do Tribunal de Justiça e homenageado Maurício Kertzmann. Senhor advogado e homenageado Senhor advogado e homenageado Ravik Barros Belo Ribeiro. Senhor primeiro vice-presidente, desembargador Augusto Lima Bispo, representante do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gesivaldo Brito. Senhor ministro do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, André Godinho. Senhor desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cândido Ribeiro. Senhora Procuradora-Geral de Justiça, Ediene Lousado. Senhor Prefeito da cidade de Salvador, ACM Neto. Senhor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador José Edivaldo Rotondano. Senhora Defensora Pública, Mônica Aragão, representante do Defensor Público Geral, Clériston Cavalcante de Macedo. Senhora Juíza, membro do TRE e diretora da Escola Judiciária Eleitoral, Patrícia Cerqueira Kertzmann. Senhora Presidente do Instituto Assembleia de Carinho, Eleusa Coronel. Senhor Secretário Municipal da Fazenda e ex-governador da Bahia, Paulo Souto. Senhor Procurador-Chefe da Procuradoria Fiscal, Nilton Gonçalves de Almeida Filho, representante do Governo do Estado. Senhor Presidente da Sociedade Israelita da Bahia, Miguel Kertzmann. Senhor Vice-Prefeito de Salvador e ex-deputado que deixou uma lacuna muito grande nessa casa, Bruno Reis.
Convido a todos os presentes para ouvirmos a execução do hino de Israel. Ouviremos agora o hino nacional brasileiro com o flautista da Polícia Militar, subtenente Heine Krupp. Assistiremos agora um filme realizado pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel sobre os 70 anos de criação do Estado de Israel. Esta é a história do povo judeu em sua terra. Começamos no período do último reinado judaico independente. Por mais de 1000 anos, o povo judeu viveu na terra de Israel, liderado por seus próprios reis. O rei Davi fez de Jerusalém a sua capital há mais de 3000 anos. E lá seu filho Salomão
construiu o primeiro templo. Judeus de todas as partes do país vinham em romarias ao templo em Jerusalém. Conquistados pelo Império Romano, os judeus passaram a viver sob um regime opressor. Revoltados, alguns decidiram recuperar sua independência e rebelaram-se contra os romanos. Depois de manter Jerusalém sitiada por 6 meses, o general romano Tito destruiu o templo, massacrou seus habitantes e queimou a cidade por completo. Somente uma parede externa foi o que sobrou do templo, uma triste lembrança de um passado glorioso. Os guerreiros derrotados foram levados a Roma em marcha triunfal. Nas gerações que seguiram a destruição, os sábios judeus lançaram as bases de um dos períodos mais gloriosos da história do judaísmo. Os sistemas sociais, jurídicos e educacionais desenvolvidos permitiram às comunidades judaicas sobreviver onde quer que estivessem. Integrados nas sociedades em que viviam, os judeus contribuíram significativamente nas ciências, cultura e economia. Mas, frequentemente, eram perseguidos ou expulsos por causa de sua religião. Tinham que praticar o judaísmo em segredo. Mas mesmo em tempos difíceis, agarravam-se aos seus costumes e tradições. Novos ventos começaram a soprar nas comunidades judaicas da diáspora e cada vez mais judeus recusavam o exílio como destino. Aos poucos, judeus de todas as partes do mundo começaram seu caminho para a terra de Israel. Chegavam com um forte desejo de viver na terra de seus ancestrais. Mudanças no cenário internacional na sequência da Revolução Industrial impulsionaram o fluxo de judeus retornando à sua pátria. Junto com seus irmãos que aqui estavam, começaram a reconstruir o país. Um jovem jornalista judeu foi quem transformou os novos ventos em um movimento, o sionismo. Theodor Herzl acreditava que um povo deve contar apenas consigo mesmo. Tinha visão e um plano e dedicou sua vida para transformar o sonho em realidade. O idioma hebraico renasceu na terra de Israel com novas palavras para expressar as necessidades da sociedade moderna e multicultural que se formava na pátria judaica. Em 1917, as nações do mundo, lideradas pela Grã-Bretanha, reconheceram o direito do povo judeu de se reestabelecer na terra de Israel. Enquanto os judeus estavam envolvidos na construção dos alicerces de um novo país, outras pessoas em outras partes do mundo, unidas por uma ideia totalmente diferente, levaram seus seguidores a cometer o mais terrível dos crimes contra a humanidade. Os nazistas começaram cancelando direitos civis, passaram a perseguições e vandalismo e, por fim, aniquilaram de forma sistemática 6 milhões de judeus, com uma brutalidade nunca vista ou imaginada no mundo moderno.
Mas às vezes, das profundezas do desespero, a alma encontra forças para continuar. Os nazistas assassinaram 1/3 do povo judeu, mas não conseguiram matar seu espírito. Em 1947, as Nações Unidas votaram um plano que dividiria a terra entre judeus e árabes e estabeleceria 2 países, um Estado judaico e um Estado árabe. O plano de partilha da ONU foi aceito pela liderança judaica e a nação se uniu em uma alegre celebração, mas não entre os árabes. Os árabes rejeitaram o plano da partilha. Na manhã seguinte ao voto da ONU, os árabes de Israel e os árabes nos países vizinhos atacaram as comunidades judaicas. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. Comemorações foram substituídas pelos preparativos para a primeira guerra de sobrevivência do país que acabava de nascer, contra 6 exércitos árabes. Sinagogas foram destruídas, muitos judeus foram mortos, feridos ou capturados. Judeus em Jerusalém ficaram sitiados. Comboios improvisados que tentaram quebrar o bloqueio foram vítimas de emboscadas. A guerra terminou com a vitória do Estado de Israel, mas Judeia, Samária e a cidade velha de Jerusalém ficaram sob ocupação da Jordânia. Quase 2 décadas depois, Israel encontrava-se novamente em perigo, quando os países árabes se juntaram novamente para destruir o Estado de Israel. A luta foi dura, mas Israel venceu em todas as frentes. A vitória mais doce foi a reconquista do Monte do Templo e Muro das Lamentações. Jerusalém foi unificada. Pela primeira vez na história da cidade, havia liberdade de religião e de culto em todos os lugares sagrados do judaísmo, cristianismo e islamismo. Mas durou pouco. O dia mais sagrado do calendário judaico foi interrompido pelas sirenes da guerra. Enquanto orações por misericórdia divina batiam nos portões do paraíso, exércitos árabes batiam nos portões da pequena Israel. Israel convocou seus reservistas para lutar contra o inimigo. Eles não largaram as armas até que o país estivesse salvo. A guerra exige coragem, mas fazer a paz exige mais coragem ainda. O histórico Tratado de Paz entre Israel e o Egito foi um marco para a tão esperada paz entre Israel e seus vizinhos. Mais um passo foi dado com a assinatura do Tratado de Paz entre Israel e Jordânia. Essa mesma esperança inspira os esforços de Israel para alcançar a paz com os palestinos e realizar o sonho de viver em paz, shalom, com todos os seus vizinhos. Os judeus retornaram à sua pátria. Os israelenses superaram obstáculos gigantescos e realizaram a esperança de centenas de gerações, criando uma sociedade aberta e pluralista, uma cultura vibrante, uma economia inovadora. A história que começou na terra de Israel espalhou-se pelos cantos mais longínquos do mundo e fechou o círculo. O próximo capítulo já começou a ser escrito. Concedo a palavra ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ângelo Coronel. Mais uma vez, boa tarde a todos.
Primeiro eu quero cumprimentar novamente aos membros dessa representativa mesa, assim como a toda a comunidade judaica na Bahia, a quem eu saúdo neste momento, na pessoa do eminente embaixador de Israel, o senhor Yossi Seley. Desejo também destacar que a Assembleia Legislativa da Bahia se sente muito honrada em realizar esta importante sessão especial, que celebra os 70 anos de criação do Estado de Israel. Fato ocorrido no pós-guerra, em 14 de maio de 1948, conforme o nosso calendário gregoriano. Entre os inúmeros aspectos positivos, essa sessão especial nos leva ao salutar hábito de revisitar os livros de história, que tanto nos convidam a uma releitura, face às constantes mudanças por que passa o mundo. E é com esse mesmo sentimento de orgulho que a Casa concederá, ainda nessa sessão especial, a Comenda 2 de julho ao desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, Maurício Kertzmann, uma iniciativa dos deputados Adolfo Viana e Zé Neto, assim como para conceder o título de cidadão baiano ao advogado Ravik de Barros Melo Ribeiro, um projeto que também tem autoria do deputado Adolfo Viana. Como podemos perceber, uma sessão efetivamente especial. Especial por vários aspectos. O primeiro se deve à força dos laços que une a comunidade judaica brasileira com a comunidade baiana, inclusive guardando certa identidade. A história das civilizações nos mostra que a saga do povo judeu se confunde com a história da humanidade, notadamente pela sua origem hebraica. Penso que não há como entender a gênese do povo judeu sem recuar um pedaço na historiografia e conhecer um pouco mais do povo hebreu, que são originários da região da Palestina, localizada entre o deserto da Arábia, o Líbano e a Síria. A civilização hebraica foi uma das que mais exerceram influência sobre as demais civilizações em todas as partes do mundo. Esta região foi um dos mais importantes centros comerciais do mundo antigo. Foi a religião dos judeus, o judaísmo, que tem Moisés como líder religioso, a que mais concedeu subsídios para a constituição do cristianismo e também do islamismo, as duas maiores religiões praticadas atualmente no mundo. O termo hebreu significa o povo do outro lado do rio, numa referência ao Rio Jordão. E quero até fazer uma passagem que me casei pela 11ª vez sob as águas do Rio Jordão com a minha esposa que está ali, não é a 12ª mulher. À base de seu povoado, deu-se conta a história, após a realização da travessia do rio, e se fixarem na chamada terra de Canaã. Segundo a Bíblia, seria a terra prometida por Deus a seu povo, também chamada de terra de Israel. Os hebreus foram um povo semita, que ficaram marcados na história por migrações e pelo monoteísmo, que é a religião de um único Deus, mas que se estabeleceram e viveram no Oriente Médio, por volta do 2º milênio antes de Cristo, na região da Mesopotâmia. Desse mesmo tronco civilizatório, mais tarde originaram-se os judeus, que ora é homenageado, e também os árabes, ou seja, judeus e árabes têm a mesma origem semita. Também é fato que os judeus brasileiros tiveram enorme importância para o desenvolvimento do Brasil e da Bahia. Eles imigraram para nosso país na busca de liberdade religiosa. E foi justamente por decisão de um brasileiro, nomeado pelo então presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, chefe da missão brasileira junto à ONU, que os judeus conquistaram o direito à autodeterminação de seu povo, com a criação do Estado Nacional de Israel. Portanto, é notória e podemos até dizer histórica a relação dos judeus com os brasileiros e com o Brasil. E este ilustre brasileiro, que ainda hoje é venerado em Israel, dando nome a ruas e outros logradouros públicos, foi o gaúcho de Alegrete, Oswaldo Aranha. Este advogado, político e diplomata brasileiro foi eleito presidente da ONU em 1947 e reeleito no ano seguinte, sendo ainda ministro do presidente Getúlio Vargas. Oswaldo Aranha, que veio a falecer em janeiro de 1960 no Rio de Janeiro, presidiu a sessão da ONU em que foi aprovada a criação do Estado de Israel.
Foi ele também quem inaugurou a tradição que se mantém até hoje, de ser um brasileiro o primeiro orador daquele fórum internacional. Após a Segunda Guerra Mundial, a coroa britânica, mandatária da região desde 1920, decidiu afastar-se da Palestina devido aos conflitos entre árabes e judeus, solicitando à ONU uma decisão acerca do território. Já em 1947, uma comissão especial formada por delegados de 11 países reconheceu a necessidade da criação dos 2 estados na região, um árabe e outro judeu. Na noite de 29 de novembro de 1947, em assembleia presidida pelo nosso ilustre brasileiro Oswaldo Aranha, no plenário das Nações Unidas, em Nova York, a resolução 181 foi aprovada, acompanhada com muita atenção no mundo inteiro. Portanto, caros amigos e amigas, é contagiado pela ideia do fortalecimento e da universalização da cultura de paz, como clamam os povos do mundo inteiro, sobretudo da região ora em questão, que temos o prazer inarredável de homenagear os 70 anos da criação do Estado de Israel. E não poderíamos nos furtar em aproveitar essa grande oportunidade para exortar os líderes mundiais a uma nobre e necessária reflexão. É fundamental a adoção de esforços multilaterais nos 5 continentes, no sentido de se trabalhar efetivamente a construção da paz no Oriente Médio. Acordos de paz devem ser buscados continuadamente, até que o desejo precípio seja alcançado. O conceito dos direitos de dignidade humana deve propagar-se além das fronteiras da região. Esse, assim como nós entendemos, é um dos grandes temas globais da atualidade. O mundo tem hoje o maior número de refugiados depois da Segunda Guerra Mundial. Não é esse o mundo que nós, homens públicos, devemos cultivar, muito menos construir e deixar para as futuras gerações. Temos um dever com a história. Não temos mais o direito de sermos ingênuos ou esperarmos por terceiros, e menos ainda de jogarmos para a plateia. Jamais haverá paz no mundo com o Oriente Médio beligerante e sendo um barril de pólvora. O direito à autodeterminação de um povo integra o direito internacional, e o direito à autodeterminação do povo palestino faz premente agora, como se fez do gênio do povo judeu em 1947, que a ONU acertadamente, assim como entendeu naquele momento. E essa compreensão deve residir primeiro na cabeça dos governantes e nas ações de seus governos. Efetivamente, a política e os políticos têm papel preponderante na construção dos valores de uma sociedade. Se o mundo hoje nos exige a aprender, a aceitar e a conviver pacificamente com as diferenças dentro da nossa própria casa, que dirá o território do vizinho? Isso é imperativo na nova ordem mundial. Basta para que evitemos as ingerências indevidas. Passou-se a ser uma questão premente de natureza humanitária. A cultura bélica é perversa na sua essência, e a todos, especialmente aos mais pobres, e atinge até os inocentes distantes. Ela somente recrudesce a opressão do maior sobre o menor. E os fatos que mais impactaram negativamente nas últimas 2 décadas no mundo reiteram que essa cultura é nociva a todos, inclusive quem a semeia sob uma ótica de justiça. O povo judeu tem hoje a oportunidade e a sabedoria suficiente para mudar o rumo da história. Tem a chance de ser o protagonista da construção da necessária paz internacional. Para isso, é essencial que as nações, grandes, médias ou pequenas, notadamente as maiores, façam ascender uma nova geração de chefes de Estado ou de governo e políticos, em geral, afeitos à cultura da paz. Precisamos acabar com a difusão do ódio no mundo, este sentimento tão nocivo e emperrador da solidariedade internacional. Enquanto homem público for, buscarei semear esses valores. Eu sou um sonhador e não sou de ficar de frente aos muros das lamentações, chorando o leite derramado. Nós temos que levantar a bandeira e saber que o Brasil é um país de futuro. Acredito que judeus e árabes ainda sentarão à mesa para dialogar e discutir a adoção de políticas públicas comuns em favor dos seus povos. Então, pela paz no Oriente Médio e pela libertação desse país arregado com seus costumes mal acostumados, eu tenho que saudar os 70 anos do Estado de Israel. Muito obrigado.
Neste momento, a Assembleia Legislativa da Bahia homenageia o nosso representante do Estado de Israel nessa sessão com uma placa comemorativa aos 70 anos de criação do Estado de Israel. Convidamos para se pronunciar o embaixador de Israel, ora homenageado, o senhor Yossi Shelley. Boa tarde a todos. Quero agradecer o deputado Ângelo Coronel, o presidente da Assembleia, e desembargador, nosso amigo Maurício Kertzmann Sporer, e seu pai também, Jacob, que está aqui com sua mãe. Sim. Também Andrei Idno, ministro, Miguel Kertzmann, o presidente da comunidade judaica, também o prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto, que está aqui, também o governador, que tem um representante aqui, Rui Costa. Eu quero agradecer a todas as autoridades, não quero ler todos os nomes, mas estão muito no meu coração. E como nós vemos esse vídeo, esse filme, esse próximo todas as coisas, mas vai falar um pouco. Estou agora muito feliz de estar aqui hoje na Bahia. Estado muito querido para mim, celebrando os 70 anos de Israel. Os judeus participaram da descoberta e construção do Brasil junto com os portugueses no ano de 1500. Foi pelas mãos do diplomata brasileiro gaúcho Osvaldo Aranha, presidente da segunda Assembleia Geral da ONU, que o Estado de Israel foi criado. Somos muitos gratos a ele e a todos os brasileiros que nos apoiam. O Estado de Israel começou de nada, começou da cinza que restaram do Holocausto, quando terça do povo judeu foi assassinado brutalmente. Com muito trabalho, tivemos visão e determinação para progredir, mesmo durante as guerras, as coisas fomos forçados. Sobrevivemos e nos desenvolvemos no deserto, chegando onde estamos. Também Israel sempre busca para a paz. Você olha quando tem um parceiro como o rei de Jordânia, Hussein, chega no Israel e nós fazemos paz com Jordânia. Também com o Egito, como seu líder forte, que se chama Anwar Sadat, que foi grande líder do Egito, nós fazemos a paz. Agora, nós buscamos fazer a paz com os palestinos, sim. Nós queremos fazer a paz, mas precisa um parceiro, precisa uma liderança forte para sentar e firmar um acordo. Sem sentar, nada vai acontecer, infelizmente. Posso citar alguns exemplos de inovação. Israel é muito conhecida da inovação, da tecnologia, que nós um dos primeiros países do mundo. Somos um dos 10 países do mundo que é capaz de construir e lançar satélites para o espaço. Israel é um líder mundial na dessalinização e reciclagem de água e criou a irrigação por gotejamento. Um assunto que estou promovendo especialmente. Tem visitas ontem e hoje como governador, secretários. Nós falamos sobre fazer um projeto grande de dessalinização para combater a seca e melhorar a vida de nós todos. Porque é escrito na Bíblia
que os judeus podem ajudar e precisam ajudar todos. Também nós ajudamos você não sabe isso. Cada um que tem Waze, você tem Waze, essa pequena aplicativa de navegação, você tem? Tem. Que faz isso? Israel, de graça. Nós ajudamos agora, vamos ajudar mais. Os investimentos pesados em pesquisa e desenvolvimento levam a 2 israelenses que receberam o prêmio Nobel na economia, ciência, literatura e paz. Também hoje à noite nós temos um evento que se chama Viva Dança. É um evento cultural com um grupo de israelenses que chegam para trocar e ver as coisas da cultura. Nos últimos anos, a inovação e a tecnologia tornaram-se um importante assunto para nós e também para o Brasil. Posso afirmar que a relação de nosso país, Israel e o Brasil, avançou muito nos últimos tempos. Tivemos visitas importantes em Israel e no Brasil, e vários acordos foram afirmados. É sempre importante dizer que Israel está muito interessado nos laços com o Brasil e acredita no seu potencial. Já temos parcerias na área da água, na segurança pública, autoridades de empresas estão viajando em Israel ou no Brasil para participar nos congressos. Tive um congresso da água em março, agora em maio temos um grande congresso da agricultura que tem mais que 100 brasileiros, empresários, prefeitos, autoridades que vão visitar Israel 2 semanas. Muito obrigado a todos, obrigado por ser um incrível parceiro durante essa jornada. Obrigado a todos aqui presentes, obrigado a todos de Bahia por me receber sempre tão bem. Viva Israel, viva Brasil, viva você, viva Bahia. Obrigado. Anuncio as presenças dos deputados federais Cacalião, Sérgio Brito, Ronaldo Carleto, Léo Lomanto, desembargadores Abelardo de Paulo da Mata Neto, desembargadora Araci Lima Borges, desembargadora Cítia Pina Rezende, desembargadora Dinalva Gomes Pimentel, desembargador Salomão Rezedar, desembargador Edmilson Jataí Fonseca Júnior, desembargadora Gardênia Duarte, desembargadora Heloísa Gradi, desembargadora Ilona Márcia Reis, desembargadora Lígia Ramos Cunha Lima, desembargador Lidivaldo Brito, desembargadora Maria da Graça Osório Pimentel Leal, desembargadora Lisbete Maria Teixeira Almeida, desembargador Nilson Castelo Branco, desembargadora Regina Helena Reis, desembargador Raimundo Sérgio Cafezeiro, desembargadora Sandra Inês Moraes Azevedo, desembargador Carlos Alberto Dutra Sintra, desembargador Mário Augusto Albiani, desembargadora Maria de Lourdes Pinho Medauá. Nesse momento, anuncio a palavra do deputado Adolfo Viana, que fará saudação ao nosso homenageado em nome da Assembleia Legislativa, já que ele é um dos autores da proposição que concedeu a comenda ao desembargador Maurício Kertzmann. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria inicialmente parabenizar a toda a comunidade judaica que comemora hoje os 70 anos do Estado de Israel.
Senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ângelo Coronel, senhor autor do projeto de resolução, coautor do projeto, deputado Zé Neto, senhor embaixador de Israel, Yossi Shiley, senhor desembargador do Tribunal de Justiça e homenageado, Maurício Kertzmann Sporer, senhor advogado e homenageado, hoje vai receber o título de cidadão baiano, Dr. Ravik de Barros Belo Ribeiro, senhor primeiro vice-presidente, desembargador Augusto Lima Bispo, representante do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gesivaldo Nascimento Brito, senhor ministro do Conselho Nacional de Justiça, André Godinho, senhor desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pai do homenageado Ravik, Dr. Cândido Ribeiro, senhora Procuradora-Geral de Justiça, Ediene Lousado, senhor prefeito da cidade do Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, senhor vice-prefeito da cidade de Salvador, Bruno Reis, senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador José Edivaldo Rocha Rotandano, senhora defensora pública Mônica Aragão, representante do defensor público geral Clériston Cavalcante de Macedo, senhora juíza membro do TRE e diretora da Escola Judiciária Eleitoral Patrícia Cerqueira Kertzmann Sporer, senhora presidente da Assembleia de Carinho Eleusa Coronel, senhor secretário municipal da Fazenda e ex-governador da Bahia, Dr. Paulo Soto, senhor procurador-chefe da Procuradoria Fiscal, Nilton Gonçalves de Almeida Filho, representante do Governo do Estado, senhor presidente da Sociedade Israelita da Bahia, Miguel Kertzmann. Senhoras e senhores, hoje a Assembleia Legislativa presta homenagem a uma personalidade de destaque no cenário nacional, com relevantes serviços prestados ao país e, sobretudo, ao Estado da Bahia, o desembargador Maurício Kertzmann Sporer. O desembargador Maurício Kertzmann é merecidamente agraciado com a Comenda 2 de Julho, a mais alta condecoração do Poder Legislativo do Estado da Bahia. Falarei sobre o homenageado de forma sucinta e resumida, pois o seu vasto currículo fala por si. Até pouco tempo atrás, o Dr. Maurício Kertzmann Sporer era conhecido por ser um dos melhores advogados do Estado da Bahia. Sócio fundador da Sporer Advocacia Empresarial, Dr. Maurício, ainda muito jovem, se destacou no cenário jurídico baiano, consolidando uma reputação de advogado sério, probo e competente. Em razão da sua destacada atuação, ocupou por 2 mandatos a vaga destinada aos advogados como juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia. Exercendo a judicatura eleitoral, Dr. Maurício Kertzmann notabilizou-se não apenas pela qualidade técnica dos seus votos, mas, sobretudo, pela forma cortês e elegante de tratar os advogados, as partes e os servidores daquela justiça especializada. Em 2014, candidatou-se ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tendo sido o advogado mais votado em eleição direta realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil e também o candidato mais votado pelos desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia. Ao final, foi nomeado pelo governador do Estado, tornando-se aos 38 anos de idade o mais jovem desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Nos últimos 4 anos, exerceu com destemor e afinco o cargo de desembargador, ganhando ainda mais notoriedade e respeito dos seus pares e de todos aqueles que militam na Justiça Eleitoral. Na Justiça Estadual, desculpe. Desembargador Maurício Kertzmann, Vossa Excelência honrou a Bahia como advogado militante e agora honra a Bahia como desembargador do Tribunal de Justiça do nosso Estado.
desejamos a você ainda mais sucesso na sua trajetória profissional e que Vossa Excelência possa servir de exemplo para as próximas gerações de juristas da Bahia. Muito obrigado. Neste momento, eu convido o deputado Zé Neto, que também prestou a homenagem ao nosso Maurício Kertzmann, para fazer o seu pronunciamento. Os senhores veem que aqui o nosso desembargador Maurício agradou a oposição e a situação, tanto é que o título foi concedido pelos dois lados aqui do governo e oposição. Parabéns, doutor Maurício. Saudar toda a mesa. Primeiro, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa Legislativa, que recebe a todas e todos com muito carinho e muito afeto. Saudar meu presidente, coronel. Saudar, não dá para saudar a mesa toda, viu, gente? Que é grande. Então, saudar em nome de Edileuza, Ediene e Patrícia, doutora Ediene. Saudar todas as mulheres presentes, não só na mesa, mas no plenário. E saudar em nome dos homenageados, Ravik de Barros, é um prazer passar a você o título. E o nosso Maurício Kertzmann, que já mostrou o quanto é querido por todos. Eu estou no meu 4º mandato e estou saindo agora da Assembleia para uma outra aventura, que eu não sei o que é que vai acontecer, vamos para a disputa, mas eu saio, assim, deve ter tido no máximo uns 3 ou 4 títulos e homenagens aqui conferidos pelo meu mandato. E quando Adolfo me falou, eu perguntei a ele, vamos embora fazer. E vamos embora fazer, para fazer por unanimidade, porque se trata de um juiz jovem, casado com uma pessoa que eu conheço, e até pelo casamento você é um cara arretado. Eu conheço a competência, conheço a família, conheço o berço, e fiquei muito feliz em poder fazer, eu líder do governo, ele na oposição, fazermos aqui uma homenagem ao judiciário, uma homenagem à juventude, com 38 anos de desembargador, advogado da UFBA, e pronto, eu puxo para o meu lado, que eu me formei, de tudo que eu tenho feito na vida, eu me sinto realizado demais, mas tem uma pontinha de tristeza, quando eu tive que, hoje eu quase que não advogo, e a coisa mais importante que eu tive na minha vida foi minha formação, depois de minha família, e evidentemente foi minha formação na UFBA, que me deu uma profissão. Encontrei Niltinho ali, passei as olhos ali, vi Chico Catelino, que era o superintendente da universidade, na época eu fazia movimento estudantil, sofreu um pouco de abamação com a gente. Marcos foi colega contemporâneo, retomamos a revista Ângulos, eu era presidente de diretório. Está aqui Rita, que carinhosamente chamo a doutora Rita de Ritinha, não tem por onde correr. E eu vejo aqui várias pessoas, professores, como aqui Castelo Branco, que eu estou começando a minha vida trabalhando no escritório com ele. Então, gente, homenagear você, vou chamar de você um pouquinho para a gente ficar à vontade, doutor Maurício, é homenagear esse momento que nós estamos vivendo também. Um momento que nós precisamos dessa sutileza, dessa responsabilidade, dessa capacidade de diálogo que você traz consigo na sua vida. Isso é fundamental. O Estado de Direito nunca precisou tanto de homens como você. Com sua idade, agora há pouco, quando Adolfo estava falando, ele dizia que você agradava a todo mundo como advogado, foi eleito 3 vezes o primeiro da lista, e não é simples chegar a isso. Está aqui meu secretário de Fazenda, nosso secretário Manuel Vitório, que também vem do Judiciário, que sabe o quanto é difícil, nesses momentos de crise, ter alguém com capacidade de interlocução, de capacidade e visão de Estado. E visão de um Estado moderno. Eu estava olhando aqui no seu currículo, e que também fez curso de tecnologia. Antes de fazer o curso para Direito, fez um curso de tecnologia para trabalhar com computação. E eu acho que é esse o grande momento da gente pensar em fazer com que não existe o velho e o novo, existe o moderno. Existe um momento que a gente precisa de fazer com que esta casa, que é o Legislativo, se reúna no Judiciário numa tarde bonita como essa, com tantas pessoas de tantos partidos, de tantas
tantas vertentes da sociedade. Chegou aqui agora o nosso ex-presidente Marcelo Nilo, está aqui o prefeito de Salvador, que tem uma vida corrida, que não deve ser fácil, está aqui conosco também, um ex-governador, nós aqui do governo. Então, isso é a demonstração do quanto nós temos, nesse momento, que comemorar e refletir. Hoje, o Estado de Israel também comemora 70 anos, que é um Estado que busca ser nação, sempre, cada dia mais, que busca aprimoramento civilizatório, que busca modernização, que busca autoafirmação do seu povo, que busca consolidação do seu Estado de Direito. E hoje, com tantas pessoas do Judiciário aqui, com tantas pessoas da Defensoria, do Ministério Público, dos poderes como no geral, então está no momento da gente lembrar de homenagear com a comenda mais importante que nós temos no nosso Estado, que é a Comenda 2 de Julho, a uma figura como o desembargador Maurício Kertzmann, que com certeza faz jus a esse título, e esta casa, homenageando ele, está homenageando esse momento novo, esse momento vibrante, esse momento intenso, esse momento de diálogo, esse momento que incorpora na sua figura todos esses valores. Viva a justiça, viva a Bahia, viva o Poder Legislativo, viva o Estado de Direito e viva a luta democrática. Registro as presenças do deputado estadual Augusto Castro, Jânio Natal, Marcelo Nilo, Luísa Maia, Paulo Câmara, Pedro Tavares. Registro também as presenças dos juízes Elbe Araújo, presidente da MAB, Joséfson, Rui Brito, juiz Paulo Chenô, Paulo Jorge, Andréa Miranda, Diego Ribeiro, Andréa Miranda, juíza Rita Ramos, Patrícia Didier, Milena Watt, Laura Scaldafere, Pedro Godinho, Antônio Marcelo Oliveira, Amanda Jacobina, Marina Andrade, Indira Meirelles, Jorge Barreto, Raimundo Braga, Fred Pitalima, Ricardo Dávila, Diego Castro, Manuel Bahia, Moacir Pitalima, José Reginaldo Nogueira, juízes presentes nesta sessão, bem como registro as presenças da procuradora Márcia Guedes, procurador Géder Carvalho, Adriano Prazelli, Bartira Góes, Alexandre Cruz, Cláudio Cairo, Marco de Castro Júnior, Hélio de Lima, procurador de Porto Seguro, Armênio Sodré, prefeito de Barra do Mendes. E neste momento, convido o deputado Adolfo Viana, deputado Zé Neto, os pais do homenageado, Jacob Freida, para, em nome do Poder Legislativo, fazermos a entrega da comida 2 de julho ao nosso homenageado, desembargador Maurício Kertzmann.
Dando sequência, tenho a satisfação de passar a palavra ao nosso homenageado, o desembargador Maurício Kertzmann. Boa tarde a todos. Senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, nosso caloroso anfitrião, deputado Ângelo Coronel, deputado Adolfo Viana e deputado Zé Neto, autores do projeto de resolução da concessão da Comenda 2 de Julho, meu agradecimento pessoal, que eu estendo também ao amigo Marcos Moura, que também participou desta ideia. Agradeço a vocês dois muito. Senhor embaixador de Israel, Yossi Shelley, senhor homenageado Ravik de Barros Belo Ribeiro, desembargador Augusto Lima Bispo, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, representando o presidente Gesivaldo Brito, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, André Godinho, senhor desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cândido Ribeiro, senhora Procuradora-Geral de Justiça, doutora Ediene Lousado, senhor prefeito da cidade de Salvador, ACM Neto, senhor vice-prefeito da cidade de Salvador, Bruno Reis, senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Rotondano, senhora defensora pública Mônica Aragão, representante do defensor público geral Clériston Cavalcante, minha esposa, juíza membro do TRE, diretora da Escola Judiciária Eleitoral Patrícia, senhora presidente da Assembleia de Carinho Eleusa Coronel, senhor secretário municipal da Fazenda e ex-governador da Bahia, Paulo Souto, senhor procurador-chefe da Procuradoria Fiscal, Nilton Gonçalves de Almeida Filho, representando o governador do Estado da Bahia, senhor presidente da Sociedade Israelita da Bahia, meu tio Miguel Kertzmann, os desembargadores, meus queridos colegas, eu cumprimentarei no final. Meu querido povo baiano, hoje é com muita alegria que recebo a Comenda 2 de Julho. Já seria um dia especialíssimo para mim por receber tão especial distinção. Mas ainda, no mesmo dia de uma homenagem aos 70 anos do Estado de Israel, vai ao mais profundo do meu coração. Normalmente, na judicatura, não falo em Deus, por crer na conquista do Estado laico como algo essencial ao Estado democrático de direito. Porém, neste momento, não posso deixar de iniciar com uma prece. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shehianu, verkimanu, verrigianu, lasman hazeh. Bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu a vida,
nos manteve e nos fez chegar até este momento especial. Muitas pessoas, ao saberem que eu sou judeu, perguntam: e você nasceu aqui ou lá? E seus pais e seus avós? E eu aproveito esse momento para responder: eu sou um judeu brasileiro, orgulhoso de ser judeu e orgulhoso de ser brasileiro. O povo judeu é o povo do livro, povo do estudo, e ao mesmo tempo uma religião baseada na ética. Meus antepassados saíram da terra de Israel em tempo remoto. Os meus avós, que viviam na Europa, migraram para o Brasil no momento nefasto da história da Europa, aonde a discriminação, humilhação e extermínio predominaram. E o Brasil acolheu os meus avós com respeito à liberdade religiosa, liberdade para o trabalho, e um lugar acolhedor, aonde fizeram amigos e conquistaram felicidade. No Brasil, posso ser judeu e anunciar a todos, mas tenho que alertar vossas senhorias que este respeito à diversidade não é algo absoluto. Tem que ser cuidado todos os dias. Estamos vendo o antissemitismo voltar à Europa de uma forma triste. Não podemos deixar o extremismo entrar no Brasil. A Sociedade Israelita da Bahia denunciou aos órgãos competentes, aqui em Salvador, pasmem, em Salvador, a estrela de Davi sendo pisada por diversos integrantes de uma ONG iraniana. Não podemos tolerar a intolerância. Sou um brasileiro orgulhoso e otimista. E assim pauto a minha vida. Creio mais do que tudo no Estado Democrático de Direito. E por isso sou um cidadão otimista. Creio que o Brasil se tornará um país melhor. E a minha pequena contribuição quero dar com a justiça, aplicando a ética e os parâmetros morais que aprendi com meus pais e avós, e o direito e a justiça que aprendo todos os dias no exercício da judicatura. Sou um brasileiro orgulhoso do Brasil. E Israel? Não sou israelense. Não pretendo migrar para Israel, mas todo judeu tem um laço indissociável com Israel. Após a iniciativa do brasileiro Oswaldo Aranha, a ONU reconheceu o direito ao ressurgimento do Estado de Israel. E há 70 anos, o povo judeu voltou a ter a opção de voltar à terra de seus antepassados. Viver fora de Israel é uma opção, a minha opção, por exemplo, e não um exílio, como já foi. Os judeus de todo o mundo voltaram a ter o direito de visitar seus lugares sagrados. E mais, ao instalar a única democracia do Oriente Médio, franqueou a todas as religiões a liberdade de culto, de acesso aos lugares sagrados. Israel é um pequeno país na dimensão, menor do que Sergipe. Pequeno na população, mas exemplo em diversas áreas do conhecimento. Poderia falar de tecnologia ou medicina, mas prefiro falar sobre o direito. A maior instituição de treinamento e qualificação de magistrados é o IOJT, International Organization for Judicial Training, que congrega 75 países e tem sede na Suprema Corte de Israel. O cumprimento em hebraico
tanto para alô ou oi, assim como para o tchau, é o shalom, paz. E é isso que mais quero para Israel, que Israel possa estar em paz, ao lado de um Estado palestino, porém sem o terrorismo e sem mísseis, em paz. Eu iniciei esse discurso falando meu querido povo baiano, e falei assim em homenagem ao meu avô, Marcos Kertzmann, que falava essas palavras com muita alegria, sotaque forte. Meu avô Marcos foi a pessoa mais orgulhosa de ser baiano que eu conheci. E ele, baiano por opção, saiu da Bessarábia, hoje Moldávia, fugiu da pobreza, da perseguição e encontrou aqui no Brasil calor físico e humano, liberdade religiosa e possibilidade de trabalhar e fazer o seu futuro. Meu avô era apaixonado pela Bahia e, para grande orgulho dele, esta casa, neste local, ele recebeu o título de cidadão baiano. Esta também foi a história de meus avós paternos, que conseguiram sair da Europa antes que o Holocausto os pegasse. Conto a história da minha família, pois é a história comum dos imigrantes judeus, que são os ascendentes de uma comunidade judaica brasileira, que tem compromisso com o desenvolvimento do Estado brasileiro, como agradecimento à recepção que o Brasil deu aos seus pais e avós. Creio que não sou merecedor de tão alta honraria, porém aceito. Aceito a homenagem, pois entendo que é uma homenagem à comunidade judaica baiana e entendo que é uma homenagem ao poder judiciário baiano. O judiciário nacional, e principalmente o baiano, enfrenta grandes desafios. Um dos principais, seguramente, é o excesso de judicialização. A organização jurídica brasileira tem dificuldade em dar ao cidadão respostas na velocidade do mundo atual. Porém, eu não me conformo com o insucesso e dedico todos os meus dias ao judiciário. Esforço-me para ser um diligente magistrado, mas tenho ciência que o Poder Judiciário necessitará passar por algumas transformações. Não me conformo com um judiciário que sirva apenas como instrumento de manutenção do status quo. Não posso deixar de aproveitar esse momento também para pontuar um atual problema no Poder Judiciário, decorrente da velocidade de circulação das informações. O magistrado precisa ter liberdade total na sua caneta. Não pode ser refém de nenhum interesse, seja ele político ou econômico, mas também não pode ser refém da opinião pública. Fico muito preocupado com a exposição dos magistrados à opinião pública. Mas a minha preocupação não é por corporativismo. Eu acredito que a melhor decisão judicial pode muitas vezes ser impopular. E o juiz não pode ter medo de aplicar a decisão mais justa. A liberdade do ser humano é assegurada por um sistema judicial livre, transparente e justo. E não podemos deixar que qualquer crise, mesmo que grave, afronte as prerrogativas dos magistrados, pois esses direitos e deveres só servem para garantir decisões justas. Hoje recebo uma homenagem e só me cabe agradecer. A minha dedicação ao direito é reflexo do que planejei para a minha vida e vem de um princípio judaico, o Tikkun Olam, que significa melhoramento do mundo ou construção para a eternidade, uma aspiração para comportar-se e agir de forma construtiva e benéfica. Tikkun Olam é a ideia de que os judeus carregam a responsabilidade, não apenas pela sua própria moral espiritual e bem-estar material,
mas também pelo bem-estar da sociedade como um todo. Aos ouvidos dos rabinos contemporâneos, o termo conota o estabelecimento de qualidades divinas em todo o mundo. De acordo com a Cabala, a mística judaica, a criação do universo é explicada em linguagem figurada, como um recipiente que não pôde conter a luz sagrada e se quebrou em pedaços. A Cabala ensina que a criação do universo por Deus era instável, e o mundo primitivo, representado por um vaso de cerâmica, não podendo conter a luz sagrada do infinito, estourou. Assim, o universo que conhecemos está literalmente quebrado e precisa ser reparado. Desta forma, somente com ações que levem ao Tikkun Olam, podemos consertar o recipiente do universo, fazendo com que este volte à forma originariamente desejada por Deus. E dessa forma, o humano participa da criação divina. Quero agradecer aos meus pais, Jacó e Freida, meus maiores exemplos de vida. Minha mãe, exemplo de força, determinação e perseverança. Meu pai, que sempre me estimulou com carinho e atenção. Aos meus irmãos Marcelo e André, às minhas filhas Bruna e Sara, grandes alegrias da minha vida, meu futuro, meus orgulhos. A Patrícia, meu grande amor, mulher guerreira, forte, cúmplice, companheira de tudo, com quem minhas horas parecem segundos. Dedico esta comenda a cada um dos meus colegas desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pois são os meus grandes companheiros de dedicação por um judiciário melhor. Muito obrigado. Agora vamos para a segunda sessão. O deputado Adolfo Viana fará agora a saudação ao nosso homenageado em nome da Assembleia Legislativa, que concede o título de cidadão baiano ao advogado Ravik de Barros Belo Ribeiro. Senhor presidente, eu gostaria de saudar toda a mesa na figura do excelentíssimo desembargador Cândido Ribeiro, cidadão baiano e pai do homenageado. Senhoras e senhores, hoje é um dia especial para a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. O dia em que esta casa tem a oportunidade de homenagear e agraciar com título de cidadão baiano um maranhense, morador de Brasília, mas que carrega a Bahia no seu coração. Hoje esta casa concede ao advogado Ravik de Barros Belo Ribeiro o honroso título de cidadão baiano. Nascido em São Luís do Maranhão, Dr. Ravik de Barros Belo Ribeiro graduou-se em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília. Profissionalmente, destacou-se como servidor do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Senado Federal e do INSS. Oportunidade em que foi, inclusive, representante do governo no Conselho de Recursos da Previdência Social. Sócio fundador do escritório Belo Ribeiro Advogados Associados, Dr. Ravik atualmente exerce a advocacia com processos ativos em diversas unidades da Federação, especialmente na Bahia, já tendo sido designado membro consultor da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB.
Ao longo da sua trajetória profissional, Dr. Ravik notabilizou-se pelo exercício da advocacia nas áreas criminal e tributária, sendo hoje reconhecido como um dos mais conceituados advogados do Distrito Federal. Os laços do homenageado com a Bahia vêm de longa data e passam também pela grande amizade que mantém com diversos baianos ilustres, a exemplo do ex-desembargador Fernando da Costa Tourinho Neto e dos desembargadores Olindo Menezes e Hilton Queiroz. Além desses, também seu pai, o desembargador Cândido Ribeiro, que, embora não tenha nascido em nossa querida Bahia, também teve concedido para si o título de cidadão baiano, o que demonstra que o amor e o vínculo com esse Estado se origina de uma relação familiar. A concessão do título de cidadão baiano para Ravik de Barros Belo Ribeiro é motivo de orgulho para a Bahia e para o nosso povo, que passa a contar com um conterrâneo da mais alta qualidade. Seja bem-vindo, novo baiano, a Bahia lhe recebe de braços abertos. Muito obrigado a todos. Registro a presença da senhora desembargadora do Tribunal de Justiça, Pilar Tóbio Claro, desembargador Ivanildo Santos da Silva, desembargador Antônio Pessoa Cardoso. Nesse momento, convido o pai do homenageado, desembargador Cândido Ribeiro e sua esposa Paola Brede, para, em nome do Poder Legislativo, fazermos a entrega do título de cidadão baiano ao nosso homenageado advogado Ravik de Barros Melo Ribeiro. Tenho a satisfação de passar a palavra ao nosso homenageado, Dr. Ravik de Barros Belo Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado Ângelo Coronel, em nome de quem eu peço a liberdade de saudar todos os integrantes da mesa, demais autoridades, senhores e senhoras aqui presentes. Inicialmente, eu não posso deixar de destacar a extrema honra e satisfação em hoje estar aqui para receber esse título de cidadão baiano. Para mim, isso é motivo de extrema alegria, de enorme satisfação, e me sinto honrado, envaidecido com essa outorga. Se apaixonar pela Bahia é algo muito comum, é algo muito fácil a todos que por aqui passam. As belezas dessa capital, Salvador, com seu centro histórico, com seu carnaval mundialmente reconhecido, as belezas de Mata de São João, de Praia do Forte, as belezas de Porto Seguro e dos distritos que lá integram, também visitados por pessoas do mundo inteiro, são algo que a todos é reconhecida a beleza e o encantamento. Porém, a advocacia me permitiu
ir um pouco além desses locais já tão amplamente conhecidos e tradicionais. A advocacia, deputado Adolfo Viana, me permitiu fazer uma audiência na subseção judiciária de Guanambi, oportunidade que, pela distância da cidade aqui, a capital Salvador, tive a oportunidade de seguir de carro, de Brasília. E no trajeto, me encantei na cidade de Carinhanha, sobre o Rio São Francisco, com aquela beleza natural. Me encantei com o pequeno município de Iuiú, pequeno município de Palmas de Monte Alto, que ficam naquela região distante de Salvador, mas que também tem uma beleza natural incrível. Também tive a oportunidade de fazer uma audiência em Juazeiro, onde, me deslocando de carro naquela região, tive a oportunidade de conhecer Senhor do Bonfim, tive a oportunidade de conhecer Campo Formoso. Em Campo Formoso, me encantei com aquelas esculturas de pedra que são feitas e retratam, eu vi alguns santos, com extrema perfeição, com extrema delicadeza. Também tive a oportunidade, num dos primeiros processos que aqui tive, de advogar para o saudoso e queridíssimo desembargador Edmilson Jataí Fonseca. Ele, nascido em Santos Expedito, próximo ali do Rio Paraguaçu, tinha uma questão que eu podia advogar em São Desidério, que juntamente com Barreiras, que juntamente com Luiz Eduardo Magalhães, mostram a pungência da agricultura. É uma fronteira agrícola extrema aqui do nosso, agora nosso, estado da Bahia. Então, posso dizer que eu tive a oportunidade de conhecer esse estado de norte a sul, de leste a oeste. E por aqui me encantei em poder exercer o meu ofício, a minha atividade profissional, em uma região, em um estado tão rico, tão promissor, tão bonito, de povo tão acolhedor e tão querido, a quem agora eu me junto, tornando-me também um baiano. E a minha satisfação, talvez, para deixar esse 26 de abril ainda mais marcado, ainda mais forte na minha lembrança, está de que, juntamente com a minha querida Bahia e o título de cidadão baiano, eu tivesse a oportunidade de estar aqui em uma solenidade que também comemora o reconhecimento do Estado de Israel. Em 2012, eu tive a honra de ser convidado pelo Estado de Israel, por sua estatal Rafael Defense, uma subsidiária do Ministério da Defesa, para visitar aquele país, visitar as instalações dessa empresa e ver como esse país, que o embaixador há pouco colocou, foi criado do pó, foi criado extremamente recente e foi criado num começo adverso, se transformou em uma potência tecnológica inacreditável. É impressionante como esse país consegue ter um sistema de irrigação que causa inveja a todos nós, e talvez tivesse uma utilidade fantástica a ser desenvolvido em diversos países do mundo, inclusive aqui no estado da Bahia. Então, o sentimento de acolhimento que eu tive aqui, e também que eu tive lá, quando estive em Tel Aviv, Haifa e Jerusalém, foi o sentimento de quem se vê acolhido por um povo, aqui o baiano, como eu, e lá o israelense, mas com a mesma alegria, com o mesmo desejo de paz, com a mesma tranquilidade, com os mesmos sentimentos de quem deseja um mundo melhor. E talvez seja esse mundo melhor, sobre a perspectiva do judiciário, que o meu homenageado que me antecedeu, queridíssimo desembargador Maurício Kertzmann, falou aqui,
quando fala da evolução, da necessidade de um judiciário mais independente para permitir a evolução, o desenvolvimento da nossa sociedade. Fico extremamente feliz de, em tenra idade, estar aqui compartilhando de um momento tão especial, tão emocionante, com pessoas que tanto admiro e também com amigos muito, muito, muito queridos, que se disponibilizaram a vir aqui para trazer um pouquinho de carinho, de acolhimento e de satisfação a esse momento que certamente ficará para sempre em minha memória. Agradeço muito, agora, como um baiano, a receptividade de cada um de vocês. Obrigado. Os homenageados receberão os cumprimentos no saguão, onde será oferecido um coquetel. Em nome da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, ALBA, agradeço a presença das autoridades civis, amigos e familiares dos homenageados, das senhoras e senhores deputados, desembargadores, juízes, procuradores, promotores, dos serventuários, da imprensa. Em nome de Deus, que nos guia, declaro encerrada a presente sessão.